Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é fé? Estamos acostumados nos nossos dias falarmos muito sobre fé, que precisamos ter fé em nossa vida. E até vemos muitas vezes em várias camisetas, bonés, estampado a palavra fé. Mas o que de fato é a fé? O que de fato é ter fé? Você sabe o que significa isso? Se não, fique comigo até o final desse vídeo e em 2 conceitos eu vou te apresentar, segundo a palavra de Deus, o que significa a fé. E mais, como podemos crescer em fé? Porque a fé é essencial na nossa caminhada ao lado de Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos para aprendermos sobre esse tema importante, fundamental, incrível, poderoso da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que você já esteja com sua espada, com a Bíblia Sagrada nas mãos, pronto para estudar, porque você sabe, aqui no canal a gente lê muitos versículos da Bíblia, usamos a palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus é um manual para a nossa vida. E aqui exaltamos a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue a sua palavra, pegue a sua espada e vamos meditar na palavra de Deus. E se o Espírito Santo falar ao seu coração nessa mensagem, tudo que eu te peço é: se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. E vamos juntos nos consagrando e levando essa mensagem para o mundo todo, para que Cristo possa logo voltar para nos buscar. Amém? Esse é o seu desejo? Então dê um glória a Deus, a nosso Todo-Poderoso, Cristo, Senhor e Salvador. E como eu disse no início do vídeo, vamos estudar 2 conceitos do que é a fé. E o primeiro conceito encontramos num texto clássico de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Olha que incrível esse texto da palavra de Deus, poderoso, revelador, maravilhoso. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Olha a potência desse texto. E diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por esse texto claríssimo da palavra de Deus ao seu e ao meu coração. O autor aqui da carta aos Hebreus nos fala que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E a convicção é uma forte certeza daquilo que não vemos. E no versículo 13 ele diz que pela fé é que nós entendemos que o universo e todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, a base da fé é crermos sem ver. Realmente não temos como provar que o universo e todas as coisas que Deus criou no céu foram criadas por Ele. Nós cremos nisso pela fé. Nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira e que isso aconteceu de fato, somente pela palavra de Deus. Mas nós não temos como provar isso. Mas mesmo assim cremos em todas essas coisas. Cremos que há um Deus Todo-Poderoso que está no céu, que nos ama e que criou todas essas coisas perfeitas para nós, os seus filhos. E aí, quem não se lembra de Tomé, o incrédulo? Acompanhe comigo o que disse Tomé na palavra de Deus em João capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Os outros falando para Tomé. E olha o que ele disse: mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha o que Tomé, o incrédulo, disse. Se ele não visse o sinal nas mãos de Jesus, os cravos nas mãos de Jesus, e não colocasse ali o dedo, e também do lado onde Jesus foi ferido com a lança, ele de modo nenhum acreditaria que Jesus tinha ressuscitado. E olha o que Jesus disse para ele na sequência, mais embaixo. Agora, no versículo 29.
Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus! Feliz é o homem que não viu Jesus, mas crê em Jesus. E de fato, hoje nós cremos sem ver, porque não vimos Jesus morrendo na cruz do Calvário, não vimos Jesus ressuscitando, não vimos Jesus subindo aos céus para estar à direita do Pai, mas tudo isso nós cremos. Mediante a palavra de Deus, nós acreditamos que tudo isso aconteceu. E assim Jesus nos diz que nós somos felizes, porque nós cremos sem ver. Amém, queridos irmãos? Isso é uma coisa grandiosa, alegre, e você deve se alegrar com essas palavras de Jesus Cristo ao seu e ao meu coração. E sabe por que eu digo isso, meu querido e minha querida irmã? Porque a palavra de Deus nos deixa um alerta muito forte. Acompanhe comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e olha que texto poderoso e incrível, e vai falar com você e também comigo. Acompanhe comigo que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, queridos irmãos, se nós não cremos em Deus, a palavra de Deus nos fala que é impossível, não tem como deixar Deus feliz. Não vamos conseguir agradar a Deus se nós não crermos nele, se nós não cremos na sua palavra. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que serão galardoados, que receberão a recompensa, quer dizer, o galardão, aqueles que se aproximam de Deus. Se nós não cremos que Deus pode nos abençoar, se nós não cremos que Deus pode nos transformar, se nós não cremos que Deus pode nos purificar, se nós não cremos que Deus está aqui conosco, que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e hoje Ele está intercedendo por nós, se nós não cremos que aquilo que nós pedimos para Deus, Ele pode sim fazer, então não estaremos agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende a profundidade desse texto, meu querido e minha querida irmã? Como está a sua fé hoje? Até aqui vemos o primeiro conceito da fé. E se o Espírito Santo está falando ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Precisamos crescer em fé. Precisamos entender o que é a fé, para que assim possamos agradar o nosso Deus Todo-Poderoso. E o segundo conceito sobre o que é a fé, encontramos no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 20. E esse texto é pesado. Esse texto você precisa acompanhar na sua Bíblia. E olha que incrível esse texto. E olha que pesado esse texto. Acompanhe comigo e diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que texto forte, queridos irmãos. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vejam, queridos irmãos, a profundidade desse texto. Cremos nós que Deus é um só. Fazemos bem. Mas só crer não adianta. Sabe por que só crer não adianta? Só falarmos que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que morreu por nós e está no céu agora. Só isso não adianta. Até os demônios creem e tremem. Vejam a profundidade desse texto com seus próprios olhos na sua própria Bíblia. Só crer que Jesus existe, só crer que Ele morreu por nós, só isso não basta, porque até os demônios creem e tremem. Você entende, querido e querida irmã, a profundidade desse texto? E olha o que mais ele falou: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, homem que não pensa antes de agir. O insensato é aquele que não pensa antes de agir, que toma decisões precipitadas. Que a fé sem as obras, ela é inoperante. Ela não tem sentido nenhum, ela não vale de nada. Querido e querida irmã, sabe qual é o segundo conceito do que é a fé?
A fé, ela envolve a obediência. Primeiro conceito, crer. Mas só crer não basta. Segundo conceito, obedecer. Então a fé, queridos irmãos, é crer e obedecer a palavra de Deus. E sabe como eu sei disso? Porque a palavra de Deus nos mostra. Volte comigo em Hebreus capítulo 11, versículos 7 e 8, e você vai ver o que é fé. Como esses homens mostravam a sua fé. Acompanhe comigo, Noé. Olha o que diz o texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha como que Noé mostrou que tinha fé, obedecendo a Deus quando Deus disse: Noé, faz a arca, que eu vou destruir esse mundo num dilúvio. Noé mostrou a sua fé quando ele fez essa arca, mesmo sem saber se ia ou não ia chover. Ele creu em Deus, ele creu que ia chover e ele obedeceu. E por sua obediência, ele demonstrou a sua fé. E no versículo 8, outro caso também, agora o de Abraão. Olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha como Abraão demonstra sua fé, obedecendo a Deus quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E sabe como Abraão mostrou a sua fé? Obedecendo a Deus, indo para essa terra que ele nem sabia onde era, mas ele se colocou a caminho e creu que Deus seria com ele. Ele mostrou a sua fé obedecendo a Deus. Você vê o quão incrível, o quão interessante é o jeito de demonstrarmos que temos fé. Veja também o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E sabe por que Abraão ia sacrificar Isaque? Porque ele creu, a palavra de Deus diz agora, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja, querido e querida irmã, como Abraão mostrou a sua fé. Quando Deus pediu a Abraão: sacrifica o teu filho, o teu único filho, Abraão mostrou essa fé, obedecendo o mandato de Deus. Queridos e queridas irmãs, olha a clareza desse tema. Vemos aqui hoje, através da palavra de Deus, mais clara possível, que a fé, primeiro ponto, é sim crer. Temos que crer sem ver. Mas o segundo passo da fé, ela não para no primeiro. O segundo passo da fé, o segundo conceito da fé é obedecermos aquilo que Deus nos pede. E quando nós obedecermos, é aí que vamos estar mostrando que temos fé. Se você, querido e querida irmã, não obedece a Deus naquilo que Ele lhe manda, naquilo que Ele lhe pede, através da palavra dEle, você não está demonstrando fé segundo a Bíblia Sagrada. Porque a fé, ela é mostrada através das nossas obras. É através da nossa obediência. E o mais interessante e incrível de tudo isso é que esses dois homens que falamos aqui, dois grandes homens, Noé e Abraão, eles obedeceram a Deus sem mesmo saber o que ia acontecer. E como eles conseguiam fazer isso? Sabe por quê, meu querido e minha querida irmã? Pelo relacionamento que eles tinham com Deus. Abraão saiu da sua terra e da sua parentela sem saber para onde ia, crendo que Deus realmente existia e que Deus realmente ia mostrar para ele o lugar aonde ele deveria ir. Abraão creu que realmente Deus tinha poder e podia ressuscitar seu filho. Noé creu realmente que Deus ia destruir o mundo em águas e por isso construiu a arca. E agora eu pergunto para você e para mim, será que temos um relacionamento tão íntimo com Deus para entendermos qual é a sua voz quando Ele fala conosco? Sabemos distinguir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo? Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus
aqui nessa terra onde nós vivemos, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa casa? Será que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo para sabermos se estamos fazendo o que é certo ou o que é errado acerca daquilo que Deus quer que nós façamos? Será que estamos tendo esse íntimo relacionamento? Precisamos ter para ouvir a voz de Deus, e quando Ele nos pedir alguma coisa, sabemos com certeza e podemos obedecer a Ele. Muitas vezes achamos que estamos fazendo aquilo que é certo, mas em muitos casos estamos fazendo a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque não conhecemos a Ele de verdade. Até nas pequenas coisas da nossa vida. Muitas vezes estamos num trabalho que talvez não é da vontade de Deus, mas porque precisamos daquele trabalho e não temos confiança em Deus e intimidade, ficamos por ali mesmo. Sendo que muitas vezes estamos sendo prejudicados, nos afastando de Deus. E não sabemos entender se é a vontade de Deus ou não que Ele quer que a gente fique naquele trabalho. Muitas vezes até mesmo na nossa vida espiritual, achamos que temos que levar tal mensagem para tal pessoa. Achamos que estamos certos de levar essa mensagem somente porque ela está na Bíblia. Mas será que essa mensagem é da vontade de Deus que a gente leve? Queridos e queridas irmãs, eu sempre que eu vou pregar e montar as minhas mensagens, eu peço a orientação de Deus para ver se é isso que Ele quer que eu fale. E tenho certeza que Ele tem me mostrado qual mensagem trazer aqui no canal, qual mensagem eu devo de levar na igreja. Qual o jeito que eu devo de falar com as pessoas? Porque às vezes achamos que, porque estamos com a Bíblia na mão, que estamos num círculo religioso, achamos que sabemos como devemos pregar, como devemos falar com as pessoas. Muitas vezes não sabemos nem isso. Mas se somos guiados pelo Espírito Santo, não é nós quem vamos falar, é Ele quem vai colocar as palavras em nossa boca, é Ele quem vai nos mostrar a música que devemos cantar. É Ele quem vai nos mostrar a mensagem que devemos levar. É Ele quem vai nos mostrar qual o jeito que devemos falar com certa pessoa. Talvez o jeito que você fala com alguma pessoa não é o mesmo jeito que você fala com aquela outra pessoa. E para termos esse discernimento espiritual, precisamos ter relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, para entender qual é a vontade dEle até nas mínimas coisas que nós fizemos no nosso dia a dia. Você entende o que eu quero dizer aqui, meu querido e minha querida irmã? A palavra de Deus nos diz que só vai entrar nos céus aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus, Jesus falou. Se nós não fizermos a vontade de Deus e fizermos a nossa própria vontade, não vamos entrar no reino dos céus. Para isso precisamos ter um relacionamento íntimo, para entender qual é a vontade de Deus na sua e na minha vida. A palavra fé hoje nos nossos dias está sendo muito mal utilizada. As pessoas não entendem mais o que é realmente, o que de fato é realmente a fé. Não esqueça, meu querido e minha querida irmã, crer, até o diabo crê, até os demônios creem e tremem. Só crer não basta. Precisamos crer e obedecer. Deus, Ele quer obediência da nossa parte. Não esqueça disso. Só crer não basta, precisamos obedecer. E para sabermos qual é a vontade de Deus, precisamos ter um relacionamento profundo com Ele, para entendermos qual é a sua voz e quando não é a voz do inimigo ou a voz nossa própria. Porque Abraão, ele podia sim ter pensado que aquela voz para matar o seu filho era a voz do inimigo. Como assim vou matar o meu filho, que Deus me deu, o filho da promessa? Com certeza passou isso na cabeça dele. Mas mesmo assim ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele tinha intimidade com Deus. E ele entendia qual era a voz de Deus e qual era a voz do inimigo. Que nós possamos também entender qual é a voz de Deus hoje. Se esse é o seu desejo, crer e obedecer e ter um relacionamento íntimo com Deus, eu vou agora orar por você e por mim. E Deus vai atender a nossa oração segundo a sua vontade. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa mensagem incrível, poderosa da Tua parte. Vemos aqui, Pai, que crer somente não basta. Precisamos crer e obedecer. A fé, ela se mostra através da obediência. Que nós que estamos aqui aprendendo da Tua palavra, dispostos a aprender, dispostos a Te seguir, dispostos a fazer Tua vontade, que possamos entender, Pai,
que precisamos crer, mas precisamos obedecer. E para isso precisamos ter um relacionamento íntimo contigo, de amizade, para entender e compreender qual é a tua voz, Pai. Que esse seja o desejo profundo do meu coração e dos irmãos que estão aqui comigo também, seja o desejo profundo do coração deles. E, Pai, eu peço, eu imploro, eu suplico a Ti agora por mim e pelos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou o seu coração nessa mensagem, tudo o que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Você não sabe o quanto isso faz a diferença aqui para o canal. Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.